Lucas 15, do verso 11 em diante, conta a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Mas sabe que em espanhol, esse trecho da Bíblia, ele chama assim, a parábola do pai amoroso. Eu acho que é o que melhor resume essa parábola, né? Porque às vezes a gente foca no filho, mas existe um pai. E esse pai de amor, né? É esse pai que nós vamos falar nesses dias. É esse paizinho de amor que nós vamos amar mais nesses dias que nós vamos passar aqui juntos. E eu espero que, de uma forma poderosa, o Espírito Santo possa falar muito, muito, muito ao seu coração. Amém? Fica de pé, então. Estou ficando avexada com a Fran tirando foto de mim já. Quem me conhece sabe que eu sou tímida, gente. Então, assim, mas amém. Então, vamos lá. Ai, gente, que legal. Ó, eu quero ler do 20 em diante. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No 20 diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, correu e o abraçou. Deixa eu te falar uma coisa, querida. O seu pai, ele sempre esteve aí. Ele sempre esteve. Ele sempre esteve. Nós é que muitas vezes vamos para longe dele. Mas ele sempre vai estar onde você o deixou. Aonde aquele filho encontrou o pai? Aonde? Na casa do pai. Deus, ele está à sua espera. E ele estava à sua espera nesse momento para falar com você. Feche seus olhos. Eu queria que colocasse aquele fundo daquela música do Poço para a gente, a melodia, para a gente orar. Deus, muito obrigada por essa noite. Coloca a mão na irmã do seu lado assim, ó. Vai, contacta com ela assim, ó. Ela precisa sentir o abraço. Abraço cura, gente. Abraço cura. Fala assim para ela: não fique tão rígida. Papai está aqui. Vamos lá, vamos exercitar. Vamos exercitar. Papai está aqui. Papai está aqui. Mas fala com vontade. A tua irmã, papai está aqui. E se você ainda não sente essa presença do Pai, Ele vai tocar você. Ele vai tocar você. Paizinho santo e querido, nós te louvamos por essa noite tão especial. Fica aqui, Paizinho. Fala conosco. Ministra as nossas vidas. Nós estamos aqui cativos ao Senhor. Aquilo que o Senhor deseja fazer. Senhor, nós não estamos aqui para cumprir um protocolo. Nós estamos aqui para acessar o teu coração. Para acessar o teu coração. Faz assim, ó, com a mão. Fala: Pai, eu estou aqui. Eu quero acessar o teu coração. Eu quero sentir o Senhor comigo. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor preparou esse momento. Fica aqui conosco. Ministra a mente e o coração. Deus, eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe. Vai de encontro a cada coração. Fala assim comigo: Paizinho, eu quero tudo que o Senhor preparou para mim. Eu quero tudo. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus.
Pode se assentar, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Somente o Espírito Santo de Deus pode mostrar onde no seu coração precisa de cura, na sua paternidade. Eu não tenho como dizer para você, eu acho que você precisa de cura. Não, eu acho que já está mais ou menos curada na tua paternidade. Somente o Espírito Santo pode dizer no que você precisa de cura na sua paternidade. E somente se você permitir que Ele jogue luz. Obrigada, Sarinha. Somente Ele jogando luz, você vai entender o quanto às vezes a sua paternidade terrena afeta o seu relacionamento com a sua paternidade em Deus. Então, para isso, nós precisamos aqui, nesses dias, submeter o nosso coração ao Senhor. Às vezes você vai pensar assim, mas eu já ouvi isso, eu já fui curada disso, eu já trabalhei isso, eu já ouvi isso. Mas Deus tem um maná fresquinho para nós. Ele não é Deus de nos dar comida esquentada, Ele é Deus de nos dar um maná fresco. Amém? Então deixe Deus jogar luz no seu coração e te mostrar nesses momentos que você vai estar aqui no congresso, como está seu coração, no que precisa de luz, no que precisa da graça do Senhor. E para começar, não tem como a gente achar que a nossa paternidade terrena não tenha afetado a nossa paternidade espiritual. Em algumas circunstâncias, sim. Às vezes de forma positiva e outras não. Mas a gente vai tentar entender. Sabe, a orfandade, eu não vou falar de orfandade, mas a orfandade é aquele sentimento de não pertencer. Você já sentiu isso? Um sentimento de não pertencer? Quando a gente não entende a nossa paternidade em Deus, a gente não se sente parte. Né? Por exemplo, aqui nós estamos na igreja, eu tenho certeza que vocês se sentem parte desse material. Por quê? Aquelas mulheres que trabalharam tantos anos no projeto Sala de Cura, se sentem parte. E quando elas lerem o livro, elas sabem que tudo que está ali foi coisa que a gente aprendeu junto, que a gente trabalhou junto, que a gente buscou junto, que a gente cresceu junto. Faz parte, pertence. Quando você entende a tua paternidade em Deus, você se sente parte desse reino. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E aí, eu queria chamar a sua atenção para a paternidade de Davi. Lembra lá, eu não vou ler aqui o texto bíblico, mas Davi, o rei Davi, ele foi um excelente rei. Foi ou não foi? Ele construiu coisas, ele guerreou, ele conquistou cidades, ele fez muita coisa, ele treinou muita gente, ele foi espetacular. No tempo dele tinha turnos de adoração, e tinha mais de 4.000 adoradores envolvidos, veja bem. Só que Davi tinha uma paternidade frágil. Foi ou não foi? Não deu certo lá na casa de Davi. Ele não foi um bom pai. Ele foi omisso. E essa paternidade dele frágil, sabe qual que é o motivo? Lembra lá quando Davi foi ser ungido rei? Aonde Davi estava? Estou lendo na boca da Leia. Onde que Davi estava? Pastoreando, excluído. Aí o profeta falou assim, Jessé, mas você não tem mais nenhum filho, porque Deus não está testificando. Tem o Davi. Mas acho que o Jessé deve ter pensado assim, mas o Davi? Acho que não, né? Mas se Deus quer, vamos. E o Samuel fala assim, nós não vamos jantar, enquanto você não trazer esse menino. E aí o pessoal busca o Davi. Então você vê que aquela paternidade em Davi que não estava resolvida, paternidade terrena, tá? Não estava resolvida. Aonde que essa paternidade mal resolvida de Davi foi ser expressada? Nos filhos, na paternidade dele. Então a gente precisa resolver algumas coisas no nosso coração. Porque às vezes o nosso pecado, às vezes algumas coisas vai impedir a gente. E quando a gente joga luz, Satanás para de nos chantagear.
Porque quantas vezes Davi foi confrontado a respeito da família dele e ele não teve coragem de tomar a providência, de exortar, ele não teve coragem de resolver, ele não teve coragem de enfrentar. Quando a gente permite o Senhor jogar luz em algumas coisas que estão no nosso coração, Satanás para de nos degolar, para de nos chantagear. Às vezes tem uma ofensa no seu coração, às vezes tem um ressentimento no seu coração, e Satanás fica te chantageando ali. Alguém aqui já viveu sob chantagem? É terrível. E aí eu queria lembrar você que às vezes os nossos pecados que estão ocultos é uma mentalidade de vítima. Quantas vezes eu já tive nesse lugar? Quantas vezes você já teve nesse lugar de vítima? Eu sou assim porque aconteceu tudo isso comigo. Eu sou assim porque eu passei por isso. Eu sou assim porque eu cresci numa família assim. Eu sou assim porque lá na minha igreja ninguém me entende. Eu sou assim porque... Vítima. Às vezes Satanás, ele vai ficar nos degolando porque a gente está se comportando como vítima. E a gente não sai desse lugar. A Sueli estava ali na porta e ela brincou comigo, né? Ela falou assim, Satanás te deu um limão e você fez uma limonada, né? Não foi, Sueli? Verdade, foi mesmo. Porque aquilo que era para ser minha maior derrota, se transformou numa vitória. Mas às vezes é confortável a gente ficar no lugar de vítima. E a gente fica ali esperando que alguém faça alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai fazer nada, é você que tem que se posicionar. Se você quer se vestir para reinar, alguém trocou você hoje aqui, exceto os bebês? Alguém trocou você aqui para vir? Você se vestiu. Talvez alguém te deu até um conselho, né? Mas você se vestiu. Às vezes a gente quer viver algumas coisas em Deus, mas a gente continua com a mentalidade de vítima, esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém nos tire do buraco. Deixa eu te falar, já foi feito alguma coisa. Lá na cruz, quando Cristo resolveu morrer no seu lugar e no meu, Ele já conquistou para nós tudo o que nós precisamos. Então para de achar que alguém precisa fazer alguma coisa para acontecer alguma outra coisa. E Satanás fica às vezes nos degolando com a mentalidade de vítima. É porque ele vai afirmando aquilo. É você mesmo, coitado. É porque você mesmo tem esse problema. Porque mesmo você não sei o quê. E a gente vai, e a mentalidade de vítima a gente usa como um escudo. Para não se mover. A autocomiseração, você sabe o que é autocomiseração? É parecido com a mentalidade de vítima. Mas é aquela pessoa, sabe aquela pessoa periquito? Tem dó de mim, tem dó de mim. Ela quer que alguém passe a mão na cabecinha dela, tem dó de mim. Sabe, a gente vê na história bíblica muitas pessoas assim. Sabe, ali na história de Davi, as consequências dos erros dos filhos vêm das escolhas de Davi também. Mas os filhos poderiam ter escolhido diferente. Eu e você podemos fazer escolha. Diante da graça, do sangue que Jesus derramou na cruz, eu e você podemos fazer escolha. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, não dorme. Estou brincando. Fala para ela, você pode fazer escolha. Você pode fazer escolha. Você não está predestinada ao fracasso, à derrota. Você pode fazer escolha, mas às vezes a tua escolha é ficar se autocomiserando como vítima. Aí, em contrapartida, a gente tem a pessoa que é autossuficiente, né? Eu não preciso. Eu não sei nem por que eu vim nesse congresso, porque eu não precisava estar ouvindo isso.
Eu já sei de tudo isso. Poderia estar até pregando no lugar da Márcia muito melhor que ela. Eu não ia ter vergonha de tirar foto de mim. Autossuficiência. Ninguém precisa orar por mim. A Bíblia fala para gente, se há algum enfermo entre nós, é para a gente fazer o quê? Orar, e orar uns pelos outros. Para ser o quê? Curado. Querido, tem como você buscar cura sozinho. Mas uma das chaves da cura, e a gente aprendeu isso em anos ali na sala de cura, lidando com algumas coisas, tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Porque uma intercede, a outra hora, a outra. Mas às vezes a gente quer ser autossuficiente. E não é porque a gente está com uma paternidade bem resolvida. É porque a gente não quer depender de ninguém. A gente não quer mostrar que a gente às vezes precisa de alguém. Ore por mim, eu não estou bem. Às vezes a gente é autossuficiente. E aí Satanás está ali, ó. Mas imagina, você vai no apelo. O que vão pensar de você? Está te degolando. E se você se ajoelhar então? Meu Deus, vão achar que está acontecendo alguma coisa? B.O. na sua casa, só pode. E o diabo vai lá, te degolando, te chantageando. E você fica refém da autossuficiência. Deixa eu te falar uma coisa. Que a minha amiga Lene falou. Nós passamos esse mês de agosto intercedendo, clamando. Nós estamos há muitos meses já clamando, intercedendo, mas a gente fez momentos de oração junto com a equipe. Uma coisa que ela falou, e eu falei, Lene, essa eu vou anotar na pregação. O pecado me impede de se ver como filha. Entenda isso. O pecado, ele vai te impedir de se ver como filha amada. E às vezes, a gente por ter essa condição de coitadinha, ou essa condição de eu não preciso, a gente não deixa Deus trabalhar. Isso é pecado. Porque daí você não deixa Deus trabalhar no teu coração, agir na tua vida. Deus deseja agir. O pecado, ele vai te impedir de ser filha, de se ver como filha. Porque enquanto você estiver, com coisas guardadas, escondidas, você não consegue se achegar. Você não consegue ir até Deus. Então eu convido você a permitir que o Espírito Santo perscrute o seu coração de uma forma que você nunca deixou. Sabe, totalmente rendida a Ele, totalmente despida. Sabe, despida. No sentido assim de Deus, pode passar. Passa a lupa em tudo. Você já fez essa oração? Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deixa Ele passar a lupa em tudo. E Ele não faz como Satanás, Ele não faz para te acusar. Ele faz para dizer para você assim, ó, vem cá, quero te ajudar. Isso está te impedindo. Isso está te impedindo de eu poder cuidar de você. Não que Ele não esteja cuidando, mas você não vai sentir esse cuidado às vezes. Porque Ele cuidava de você muito antes de você, talvez sequer pensar que Ele poderia ser seu pai. Ele já estava cuidando de mim lá na minha infância. Ah, Márcia, mas aconteceu muita coisa. Pois é, e Jesus chorou cada momento, porque Ele precisava me resgatar, e Ele já tinha pago um preço por aquilo. Mas precisava existir uma possibilidade. E sabe quando essa possibilidade surgiu? Quando alguém falou do amor do Pai para mim. E eu entendi que eu não precisava mais ser refém. Que eu não precisava mais estar refém de tudo aquilo. Quando nós somos curados, o Senhor troca as nossas vestes. Efésios 6, vocês conhecem Efésios 6? Efésios 6 fala das armaduras de Deus. E eu queria hoje usar essa base de Efésios, mas para falar das nossas vestes, que às vezes nos impede de chegar até Deus. Quais são essas vestes? A primeira delas é a veste da religiosidade. Alguém já viu essas vestes? Alguém já usou? Alguém já usou essa veste? Religiosidade. A gente é bom,
em às vezes ser religioso. Sabe o autossuficiente? O autossuficiente, ele tem PhD em religiosidade. Ele não precisa de mais nada. Ele já tem tudo o que ele precisa. Às vezes a gente se coloca numa veste de religiosidade e não deixa Deus trabalhar. Não deixa Deus agir. Às vezes a gente fica com vergonha. Porque, imagina, eu conheço a Deus há tanto tempo. Imagina, eu de novo, mas eu vou passar por esse processo de buscar a Deus, de ser curada, e o que vão pensar? Para de pensar o que os outros estão pensando. Se preocupe com o que o teu Pai pensa a seu respeito. Amém? Amém? Amém mesmo? Sandálias da agitação. Quem aqui já vestiu a sandália do... Já vestiram? Quem aqui veste todo dia essa sandália? E fica assim... Sandálias da agitação. Às vezes a gente está tão agitado, igual a Marta lá, e Jesus fala assim: Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, a Maria escolheu a melhor parte. E aí os pragmáticos ficam apavorados, porque olha a irresponsabilidade da Maria. Mas às vezes a gente está agitado, turbulento na nossa mente, no nosso coração, a gente não encontra paz. E sabe por que a gente não encontra paz? Porque a gente não entende a paternidade de Deus. E se a gente não tem em quem confiar, em quem entregar as nossas dificuldades, a gente carrega elas nas costas. E aí agita mesmo. A cabeça, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é o fermento desse século. Agitar a nossa cabeça. E a gente perde o foco de buscar o que é importante, de buscar a presença, de buscar o Senhor. Em nome de Jesus, arranca essa sandália da agitação da sua vida. Pensa o que eu estou fazendo da minha vida. Às vezes você está correndo à deriva sem rumo. E Deus lá, assistindo, porque você também nem chama Ele para correria, né? Porque... esses dias lá em casa foi uma cena tão engraçada. Nós colocamos um filme, e aí o filme começou a ficar meio de terror assim, né? E daí eu falei, eu vou esperar, vou ver qual que vai ser a reação da galera. E passou um monstro e nada, e passou outro. Eu falei, gente, eu vou levantar, e Jesus está indo comigo. Vem, Jesus, eu te ajudo, vamos sair dessa confusão. Aí o pessoal também entendeu e falou assim, vamos levantar. Porque às vezes Jesus nem está lá mais. Eu falei, Jesus nem está lá mais naquela correria. E você lá, acelerado. Jesus, onde tu estás? Pergunta para Jesus. Jesus, onde tu estás nessa correria? Porque às vezes vem um vento impetuoso e é Cristo. Às vezes o vento é forte, às vezes é Cristo. Às vezes a nossa vida dá uma acelerada em alguns momentos. E Deus fala, eu vou acelerar, porque eu tenho um propósito em acelerar. E algumas coisas começam a acontecer de forma rápida. Mas quem está acelerando é o Senhor. Agora tem momentos que a gente está com a sandália lá, acelerando tudo. E Deus está olhando ali, falando, o que deu nessa louca? O que está fazendo que eu nem pedi? E aí você está cansada, sobrecarregada. E Jesus nem sabe por quê, porque Ele não pediu nada disso. E às vezes a gente se agita com tantas coisas, buscando a aprovação dos outros, buscando a aprovação de tantas coisas. Às vezes buscando coisas que a gente nem quer, para agradar a gente que a gente nem gosta. Eu vou buscar isso, porque eu vou esfregar na cara. Eu vou comprar aquilo para esfregar na cara. Eu vou provar para o meu pai. Né? Eu escutei isso um dia de um rapaz. Olha, gente, a agitação aqui, ó. Opa, o celular. Eu escutei um rapaz falando assim: eu vou provar para o meu pai que eu não preciso dele. Não! O
O irmão está fora de ordem. É ruim, porque ele estava movido pela sandália da agitação. Ele estava movido buscando fazer coisas para provar para os outros. E quando a gente decide buscar coisas para provar para os outros, a gente não está agradando o nosso Pai. Porque quando a gente está agradando o nosso Pai, a gente não está provando para os outros. A gente está cumprindo a vontade dEle. E a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu ia usar isso aqui outro dia, em outra igreja, mas não vai dar. Então vamos lá. Couraça da carnalidade, pecados interiores, desejo pelo mundo. Quem aqui sente desejo pelas coisas do mundo? Quem aqui sente desejo? Às vezes, você precisa colocar isso diante do Pai e dizer: Pai, eu estou doida para tomar uma caipirinha. Pai, eu estou doida para ir naquele show do, sei lá. Quem que veio agora? Ana Castelo. Eu estou doida, Pai, mas olha, eu ia comprar até aquele chapéu bonito, porque, Pai, o mundo está me atraindo. Fala para o Pai. Porque às vezes a gente maqueia. Lembra da religiosidade? Às vezes a gente maqueia. Que a gente está ali, com algumas coisinhas dentro de nós. Às vezes a gente está com coisinhas, desejos mundanos. A gente olha as coisas assim, a gente dá aquela cobiçada com os olhos assim. A gente sente aquela raiva santa quando alguém tem algo que a gente não tem. Aquela inveja. Outro dia eu ouvi uma dessa, inveja branca. Desde quando cristão tem inveja branca? E às vezes a gente está ali com coisinhas, né? Às vezes com o julgamento, a gente está julgando. A gente está perdido, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque quando a gente sabe quem a gente é, que a gente é pó. Que a gente foi comprado por um alto preço. Que a gente não valia nada, mas Deus olhou para nós e decidiu que nós tínhamos um alto valor. E nos conquistou. Mas a gente não era nada. E às vezes a gente prefere os pecadinhos ali, que fica ali nos alimentando, e a gente pensando, como seria? E tal coisa. E se ele morresse? E se... o seguro ia ser bom, mas também não ia durar. Se eu tivesse casado com aquele namorado, raiva, agora ele está tão bem. Mas eu não gostava dele. Mas ele, pelo menos. E a gente fica alimentando, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque quando a gente sabe quem a gente gente sabe que o Pai tem o melhor para nós. O Pai está cuidando de nós. Isso não deu certo com aquele, era porque não era para ser. Aleluia! E se ele morrer, você vai chorar. O cinto da hipocrisia. Às vezes a gente é hipócrita. E a gente bota lá um cinto de verdade, mas a gente é hipócrita. A gente prega Cristo, mas a gente não acredita na eternidade. Que Jesus voltará. A gente não leva isso a sério. Às vezes a gente é hipócrita, porque a gente vive uma coisa e fala outra. Às vezes a gente é hipócrita, porque a gente está olhando para a pessoa e pensando assim: meu Deus, ainda bem que eu não sou, igual a gente está igual o fariseu lá. Deus, obrigada, porque meu Deus, aquela ali, hora que Deus pegar para tratar, Jesus. A gente é hipócrita. A gente continua olhando as coisas e a gente leva a vida de forma carnal. Porque a gente não sabe quem a gente é. Porque uma filha do Pai, ela vai ter como verdade a palavra. Ela
Ela não vai sentar na roda dos escarnecedores. Ela vai entender que do outro lado existe uma história. Deixa eu te falar, o dia que você for tentada a colocar rótulo nas pessoas, tome cuidado. Você não conhece a história delas. Você não sabe por que elas são do jeito que são. E às vezes a gente não se porta como filha. A gente se porta como, às vezes ali, criadagem. Sabe como é que é o comportamento de criadagem nos tempos de escravidão? Como que os criados se comportavam? Na família, a família, filho tem unidade, um defende o outro. A criadagem fica lá, bem feito, mereceu, foi bem dado. Criadagem, escravo. Você é filha, não se contente com menos, não se comporte como criada, não se comporte como escrava, não deixe a hipocrisia tomar conta de você, não deixe a hipocrisia tomar conta das suas conversas, do seu dia a dia. Às vezes a gente é hipócrita, porque às vezes a gente sabe que uma coisa está errada, e a gente finge que não está vendo. A gente às vezes é hipócrita, porque a gente sabe o que Deus tem para nós, e a gente insiste em continuar vivendo outras coisas, vivendo as nossas coisas. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu corri desse lugar? Não foi nenhuma nem duas, foram anos, correndo. Não porque eu não queria agradar ao Senhor, mas porque eu era hipócrita. Ah, Deus me entende. Até quando Deus vai ter que te entender? Porque quando eu sou filha, eu entendo a vontade do Pai, eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero obedecer, eu quero agradar meu Pai. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente veste o capacete da dúvida e da incredulidade. A gente duvida das promessas. A gente duvida do que Deus tem para nós. A gente é incrédulo. O que Deus vai fazer? Se eu tivesse lá no congresso da Ana Paula, meu Deus, até podia ser que Deus ia agir na minha vida. Mas aqui em Corbélia, o que vai acontecer em Corbélia, gente? Falei ontem para a Ciele, glória a Deus pelo ministério apóstolo. Falei, Ciele, vocês estão de parabéns, é tudo lindo, maravilhoso, mas não se preocupe. As pessoas vêm, porque elas vêm buscar algo que está em nós, a unção, a presença de Deus. E às vezes a gente não fica incrédulo. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus está aqui? Como é que Deus pode falar? Como é que Deus pode curar? Um filho, ele não duvida do pai. Sabe, querida, não duvide do que Deus já falou para você, das promessas. Não duvide do que Ele tem para você, para a tua vida. Sabe, às vezes a gente usa alguns escudos, mas escudos de falsas verdades. A gente coloca esses escudos assim, ó, igual Moisés. Qual que foi o escudo que Moisés usou? Um escudo de falsas verdades. Eu sou gago. Eu sou gago. Jeremias, né, também usou a mesma balela. E você que é gaga, Deus vai usar você gaga. Mesmo assim, porque Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. E às vezes a gente coloca alguns escudos assim, ó, porque a gente quer continuar lá na senzala. A gente não quer ser filha, porque filho também tem responsabilidade, né? Tem ou não tem? Tem. Às vezes a falsa verdade que você usa nunca haverá suficiente, não vai ter jeito, por mais que eu lute, sempre vai faltar. Eu escuto pessoas falando assim, Márcia, há anos nós estamos vivendo assim. Há anos nós estamos vivendo assim.
Isso é um escudo de mentira que você aceitou. Não, nós não vamos viver mais assim. Deus vai mudar nossa realidade. Eu tenho um pai. Só que o problema é que às vezes a gente declara, mas a gente retrocede com a incredulidade depois. A gente fala, não, vai mudar. Nossa realidade vai mudar. Deus está cuidando de nós. E a gente começa a declarar. E a gente quer ouvir o pai. E o pai fala, faz isso, faz aquilo. Mas aí a gente retrocede com a incredulidade. Não. Tira esse escudo. Tira esse escudo. Preciso ser perfeita. Quem aqui acha que precisa ser perfeito? Eu já achei. Eu achava que eu precisava ser perfeita. E eu me esforçava ao máximo para ser perfeita. Teu pai sabe que você não é perfeita. Ele sabe até quando você vai errar. Mas às vezes a gente coloca o escudo assim e usa como desculpa, eu preciso ser perfeita. Senão não vou ser aceita. Senão não estou em condições, senão não estou habilitada. Quem aqui já tentou ser perfeito? Obrigado pela colaboração. Eu também, quantas vezes? Tentei ser perfeita. Quando eu tive meus filhos, eu queria ser perfeita. Deixa eu te falar, mãezinha, bem-vinda ao clube. Você vai errar. Por isso que eu até escrevi lá no livro, obrigada por amarem essa mãe perfeita que eu sou, porque não vai ter jeito. Em algum momento eu vou errar, por mais que eu tente me esforçar de ser uma mãe segundo o coração de Deus. Você vai errar, você não é perfeita. Às vezes você fica com aquela mentalidade, quantas vezes eu já ouvi isso? Olha, está tudo tão bom, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Às vezes você fica com esse escudo assim, quando Deus começa a agir, a promessa começa a cumprir, você já fica na espreita assim, meu Deus, aí da onde que vai vir o soco agora? Vem de lá, vem de cá. Fique sempre esperando o pior da vida. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com aquelas comadres que estavam aqui. Nós caminhamos 10 anos, toda sexta-feira. Então você imagina, dá um livro, né? Tudo que nós já... 10 anos, toda sexta-feira. Márcia, espera o melhor da vida. Elas me ensinaram, porque eu já estava sempre pronta. Vinha alguém, eu preciso falar com você. Eu pensava assim, meu Deus, é o pior. Lá veio o pior. Não, espere o melhor da vida e das pessoas. Quando alguém fala assim, eu preciso falar com você, eu penso assim, ai meu Deus, deve ser um bolo de fubá. Alguém deve ter feito bolo de fubá quente em algum canto por aí com café. Espera o melhor da vida. Às vezes você não entende a tua paternidade. E aí Satanás está ali, ó, e você sempre esperando o pior. Aí deixa eu te falar uma coisa, Provérbios vai dizer que assim como imagina a minha alma, assim é. Então se você fica imaginando o pior, o que vai vir para você? Deixa eu correr aqui. Sabe, às vezes tem gente que pensa assim, eu tenho que sofrer para aprender. Quem aqui já pensou assim? Isso que deve estar acontecendo é porque eu tenho que sofrer para aprender, porque eu sabia o que eu tinha que fazer e eu não fiz. Que pai é esse que você conhece? Que pai é esse? Talvez o seu pai terreno e a sua mãe terrena disse para você assim, agora você vai sofrer para você aprender a viver. Lembra que eu falei lá no começo que às vezes a nossa imagem de pai terreno, ela ofusca a nossa imagem de Deus como pai? E às vezes a gente está assim. E você está penando, porque você fala, não, mas eu tenho que sofrer. Não se conforma com essa realidade. Ainda que você passe por tribulações, a Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Vai ser para a glória dEle. Vai ser para louvor dEle. Mas não se conforme de ficar no deserto. Meu Deus, quanta mulher conformada de ficar no deserto. Faz 25 anos que eu lido com mulher
mulher. E faz 25 anos que eu conheço algumas que falam assim, como é que você está? Passando pela prova. Meu Deus, mas esse inverno não passa. Jesus, muda a estação. Mas às vezes, o deserto, a gente já vestiu a camisa do deserto. Entendeu? A gente já é o deserto. A gente acha que é aquilo que Deus tem para nós. Algumas realidades demoram anos para mudar, e é verdade mesmo, né? A promessa de Abraão demorou 25 anos para se cumprir. Mas durante o processo, Abraão não ficou lá. Eu sou o deserto. Para onde você vai, Abraão? Eu vou para a terra prometida. Ele sabia para onde ele estava indo. Qual é a missão de Jesus? Buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus tinha clareza. Então, ainda que você passe pelo deserto, esse não é o teu ponto final. Mas às vezes a gente acha que merece ficar no deserto. E a gente está 10 anos no deserto. Fala para a sua irmã que é antiga, que tem menos de 30 anos, de 25 anos, talvez não vai saber. Fala para a antiga, assim, que está do seu lado, fala assim, muda a faixa. Para quem não sabe o que é isso, né? É o canal? Como é que eu explico isso tecnologicamente? Não, Deus tem mais para mim. Joga esse escudo fora e pega o escudo da palavra de Deus, da oração, aleluia, glória a Deus. Os metobleia, pode dar um glória a Deus aí, aleluia? Sabe, joga fora esse escudo. Que coitadinha que nada, coitadinha é o capeta. Eu não sou coitadinha coisa nenhuma. Aleluia, irmão, agora foi na hora certa. Eu estava preparando essa palavra e eu tive uma lembrança, que eu já coloquei na cruz, mas o Espírito Santo me lembrou para dizer para vocês. Às vezes a gente, né, fica com medo da pobreza, tem assim, um sentimento de que nunca está suficiente, que nunca chegou no lugar que deveria. E eu tive uma lembrança de uma vez que eu estava num lugar, eu era adolescente, assim, pré-adolescente, estava me convertendo. E aí alguém disse assim, você é filha daquele gordo, né? Aquele que bebe igual não sei o quê. E eu fiquei com tanta vergonha naquele momento, daquela fala, sabe? Mas não do meu pai, eu nunca tive vergonha do meu pai, eu amo ele, sempre amei ele. Mas ele tinha uma fragilidade que era a bebida. E aquilo me deu tanta vergonha, sabe? E Deus me lembrou disso para falar para vocês, porque às vezes a gente coloca o escudo assim. Aquele dia eu me senti a filha coitadinha. Aquele dia eu me senti a filha coitadinha. Eu fiquei com tanta vergonha porque eu era adolescente, foi muito injusto, porque era um homem mais velho, sabe? E ele falou, tirando sarro na frente de todo mundo. Assim, imagine eu pegar uma adolescente de 11, 12 anos e falar uma coisa dessa na frente de todo mundo. Eu fiquei assim, com muita vergonha. E durante muito tempo, eu escolhi ser aquela filha coitadinha. Coitada de mim, olha tudo que eu passo, olha tudo que eu vivi. E a gente coloca esse escudo, coitadinha é o diabo, coitadinha é o capeta, eu não sou coitadinha não. Sabe, Deus mudou a história. Deus mudou a história. Eu pude enterrar o meu pai com honra, com dignidade, porque eu vi salvação na vida dele. Agora, às vezes, a gente fica com essas coisas e a gente recebe esses rótulos. Qual que é o rótulo que você precisa jogar fora hoje de coitadinha? Ai, você nunca tem dinheiro. Nossa, mas sempre com as mesmas roupas. Sempre do mesmo jeito. Sempre com a mesma lamúria.
Joga esse capacete fora. Esse capacete que está te protegendo. Isso não é proteção. Isso é prisão. Aquele sentimento de filha coitadinha não era uma proteção. Era uma prisão. Enquanto eu não parei com aquilo, Deus não pôde me libertar. Deus tem um lugar à mesa para você. Deus tem um lugar à mesa. É preciso quebrar essa mentalidade. Quando nós temos intimidade com o Pai, né, a gente não se refugia nessas coisas. Quando a gente tem intimidade com o Pai Celeste, a gente entende quem a gente é. E às vezes essas coisas estão nos impedindo. Meu Deus, o meu Pai é maravilhoso. O meu Pai, Ele é lindo, Ele entende quem eu sou. O meu Pai, Ele cuida de mim. No meu suspirar. O meu Pai briga comigo, às vezes me corrige. Às vezes Ele usa o meu marido para me corrigir e falar assim: você está murmurando. Mas o meu Pai me ama. E mesmo quando Ele está me corrigindo, eu posso dizer: Pai, obrigada. Porque eu estou tendo direção, eu estou tendo provisão, eu estou tendo segurança. Sabe, você precisa receber a sua paternidade. Quando a gente fala isso, parece que fica redundante, mas o que isso quer dizer? Você receber a aceitação de Deus como filha. Ele sabe. Pensa aí no seu pior defeito que você precisa colocar na cruz, que você ainda não colocou. Aquele um que vem na tua cabeça agora. Esse. Então, o Pai quer te ajudar. O Pai quer te ajudar. Às vezes você sente assim, mas o Pai não está me ajudando. Às vezes você não consegue sentir, porque às vezes você não recebeu o abraço, às vezes você não entendeu Deus como Pai. Mas Deus, Ele é Pai, Ele deseja estar com você, Ele deseja cuidar de você. Sabe quando eu vejo o Pai? Eu vejo o Pai quando eu vejo o pôr do sol. Eu vejo o Pai trabalhando quando eu vejo uma mulher sendo curada. Sabe, a gente brincou com a Sônia, né, Sônia? A Sônia, ela é de casa já, está há muitos anos ali. Ela tem uma missão aqui nessa cidade, ela tem feito muito bem essa missão que Deus deu para ela. Mas é tão lindo ver a alegria que a Sônia tem. Sabe, a Sônia, quando a gente conheceu ela, tinha tantas coisas, e Deus foi trazendo uma alegria, né, Sônia? Alguém que conheceu o Pai. Alguém que conheceu o Pai. Quando a gente conhece o Pai, a gente é livre para ser quem a gente é. Não estou falando de ser uma pessoa que peca, que não pensa, não estou dizendo isso, porque às vezes hoje, se a gente fala assim, ser quem eu sou, a gente com a mentalidade mundana, a gente acha assim, eu posso tacar para 10, não é isso. Mas é saber quem você é. Uma gosta de um jeito, uma gosta de roupa larga, outra gosta de roupa justa, uma gosta de gritar, né, Cláudia? Cadê a Cláudia do Glória a Deus? Aleluia. Temperatura espiritual do ambiente a gente vai medindo pelos glu-glu-glu da Cláudia. Às vezes você é a quietinha, fala assim, meu Deus, a irmã do glu-glu-glu começou. Me concentra, Jesus, me concentra, Jesus. É o mesmo céu. Deixa eu falar para você. É o mesmo céu. E o Pai, Ele entende que às vezes você não vai ser a do glu-glu-glu. A Cláudia, ela é linda com o glu-glu-glu dela. E eu sei, né, Cláudia, quantas lutas a Cláudia enfrentou e enfrenta para estar na presença do Pai. E quando ela vem com vontade, e ela pega o perfume dela, e ela lança aos pés de Jesus, e eu fico assim, impressionado, cuidando para ela não me bater com a vara ali. Porque eu sei que é o Pai, e ela está amando o Pai, e o Pai está com ela, e ela está intensa. Mas às vezes você não vai ser essa pessoa que vai lançar. E o Pai ama você lá, quietinha. Pai, me concentra, que a minha irmã está lá glu, 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 e eu não estou conseguindo. Mas Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Um sussurro. Tu estás. O Pai te ama.
Pai te ama, do jeito que você é. E se você quer correr na casa do Pai, você corre. Mas você que tem filho pequeno, ensina conduta social, tá, gente? Para a gente não ter problema com o pessoal da diaconia depois. Mas aqui nós estamos nesse ambiente, você tem liberdade para estar na casa do Pai. Na casa do Pai a gente pode sentar, a gente pode estar à mesa, a gente pode ser quem a gente é. E o Pai vai nos ajudar nas nossas maiores dificuldades. O Pai dá para nós a certeza de ser filha. Se você já teve essa experiência terrena, de poder dizer assim, eu sou da família tal, isso tem um peso assim, né? Não tem? Não tem um peso? Ontem eu não sei quem perguntou para mim, o que é clã, pastor? Eu falei assim, clã, por exemplo, os Ferreira Mardegan é uma clã. Né? A Elisa e o Samuel são de uma clã, Ferreira Mardegan. E eu sei que tem um peso para eles. Eu sou dessa família. Agora, não deveria ter só um peso de encher a boca para falar, né? Que nem a gente brinca, que aqui tem algumas famílias que vão dominar o mundo, né? Os Devalho, o Centenário, tem bastante família, os Padilha, tem bastante filho, então vão dominar o mundo. É muita gente procriando, glória a Deus, aleluia. Vai dominar o mundo. A gente enche a boca para falar da nossa família terrena. E se você não enche a boca para falar da sua família terrena, comece a encher. Porque Deus, através de uma mulher, é capaz de dar uma descendência. Fala qual que é o teu sobrenome aí. Essa é uma descendência que vai florescer para a glória de Deus. Dá um glória a Deus aí, gente. Mas você tem que ter mais orgulho de pertencer à família da fé. Eu sou cristã. Enche a boca assim, ó. Fala assim, eu sou cristã. Para sentir os dentes assim, pegando. Enche a boca. Sou filha. Eu pertenço a algum lugar. E esse lugar é o reino dos céus. Eu sou filha. Eu sou alguém que está no caminho. Eu tenho um pai. Sabe, o filho, a filha, ele sabe. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele pertence a essa família. Sabe o que mais? O filho recebe, quando esse rapaz voltou para casa, no 20, fala assim, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, lembra que eu te falei, o pai conhece, ele não vai jogar pedra em você não, compadecido dele, correu e abraçou, o pai foi ali, porque o pai sempre vai estar, ele vai estar no mesmo lugar. Só que a diferença está, e é por isso que eu estou falando hoje, sobre os nossos pecados, que nos impede de se ver como filhas, é porque o filho na sequência, o que ele fala para o pai? Pai, pequei. Ele foi sincero, ele disse assim, pai, está tudo errado, ou está tudo, eu preciso entender mais, eu preciso buscar mais, ou pai, está tudo certo, mas eu quero te conhecer mais. Eu quero gastar mais tempo contigo. Eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero alcançar o potencial que o Senhor sonhou para mim. Hoje tem mulheres ali que foram lá tirar foto comigo. No final, quem quiser também pode ir lá tirar foto. Se você quiser comprar o livro para me abençoar, ajudar eu a pagar os boletos do livro, compra 10 livros ali para me ajudar. Vai ser uma bênção, vai ser bem-vindo. Mas aí tem mulheres ali que eu falei para elas. Falei, estou esperando para lançar o seu livro. Porque eu sei que tem mulheres aqui, e não é uma só não, que tem livros escritos, que tem livros sendo escritos, outras que estão com o livro pronto. O pai está esperando. Ele não vai fazer só na vida da Márcia. Ele está esperando para fazer na sua. Mas às vezes a gente precisa se mover em direção ao Pai. E dizer assim, Pai, por onde eu começo? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Sabe por onde nós começamos?
Deus deu uma palavra para o pastor no congresso Paixão Contagiante, não sei quantos lembram, que era para ele escrever, e ele começou a escrever, escreveu. E aí, quando foi para fazer o livro, a gente não tinha recurso para fazer o livro. E aí ele falou assim, bom, combinou lá com a mulher, então eu vou dar uma entrada, e depois eu vou começar a vender o livro, e vamos ver o que vai acontecer. E aí, naquele ano, o livro foi lançado em janeiro, né? Naquele ano, nós demos de entrada para começar a fabricar o livro 13º do pastor. Na época era R$ 1.300. Só que assim, você imagina uma família, né? Glória a Deus que os irmãos dessa igreja sempre levam panetone, levam cesta no Natal para o pastor. Mas imagina você passar o Natal e recebe as parentes que vem tudo de fora e todo mundo, e sem 13º, na crise de 2016. Não sei quantos lembram dessa crise financeira que o Brasil passou em 2016. E foi tudo lindo, tudo maravilhoso, aquele Natal, foi uma ceia com lasanha, foi tudo maravilhoso, lindo. E a gente acreditou na promessa, mas a gente teve que dar um passo de fé. Às vezes você tem promessas, filhas, mas você precisa jogar fora esse escudo, que é um escudo de proteção, mas não está te protegendo, não, está te enjaulando. Esse filho correu ao encontro do pai. E sabe o que o pai fez? O pai colocou o quê? Um anel e sandálias. Já jogou fora aquela sandália da agitação? Jogou amor, alegria. O pai restaura a provisão. Quem aqui precisa que o pai restaure a alegria, a provisão, a direção? Sabe, o anel significava assim uma aliança de pertencimento. Filho, aqui ó, você pertence a essa família, aqui tem direção para você. Você não está mais à deriva. O pai tem isso para você. O pai quer colocar sobre você um anel. Ele quer colocar sandálias. Ele quer te dar rumo. Não para você ficar perdida, às vezes pensando assim, Deus, o que está acontecendo? Não. Ele está com você. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Seu Pai em Cristo Jesus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas, talvez assim, às vezes o que você mais precisa hoje é de afeto, é de cuidado, é se sentir cuidada por esse pai. Às vezes o que você precisa é tirar os projetos do pai do papel. Eu tenho certeza que o pai daquele menino tinha tanto sonho para ele. Quando ele viu aquele menino indo embora, ele tinha tanto sonho para aquele menino. Mas quando ele voltou, o pai não ficou dando sermão nele, não. Que bom, ó, tá atrasado. Já era para você ter sua própria fazenda. Não. O pai se alegrou. O pai cuidou dele. Talvez tenha planos na sua vida que Deus ainda está aguardando a sua decisão de dizer assim, pai, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou parar de correr. Um dia eu tive que fazer isso, eu tive que dizer, Deus, eu me rendo. Eu não vou dizer não mais para os convites que o Senhor me fizer para pregar a tua palavra. Chega de correr da vontade do Pai. E olha, com isso eu aprendo que a vontade do Pai é boa, é perfeita, é agradável. A vontade do Pai traz alegria, traz satisfação. Faz você deitar no travesseiro e saber assim, e ouvir dele, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. O Pai está dizendo isso para você hoje. Ele quer cuidar de você. Eu vejo o Senhor aqui liberando projetos. Eu vejo o Senhor aqui liberando cura.
Às vezes você nunca sentiu um amor, e quando eu falo amor de pai, você tem até uma certa repulsa disso, porque você não consegue dimensionar o amor de Deus. Às vezes você está como Deus me mostrou, se sentindo a coitadinha, a filha coitadinha. Deus não quer mais isso para você. Ele quer colocar uma sandália em você. Eu queria que você fizesse um exercício espiritual agora, de pensar numa sandália. Uma sandália bem linda. Uma sandália bem linda, a mais linda que você puder pensar. Imagine essa sandália. Pode ser uma sandália de festa, uma sandália de praia, uma sandália bem linda. Imagina agora esse anel, bem lindo, que o Senhor está colocando um selo sobre você e dizendo assim: ninguém pode tocar nela, ninguém pode tocar nela, porque ela é minha protegida, ela é cuidada por mim. Todos os rótulos que colocaram nela, eu estou tirando e colocando um selo da minha aliança como filha amada do Pai.